Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje a gente vai falar sobre a civilização asteca. Bom, pessoal, a civilização asteca se estabeleceu na região central, né, do atual México. Então, a civilização asteca, ela ficava localizada, né, no México. E ela acabou se fixando, né, em terras aí perto do Lago Texcoco, né, no ano aí de 1325. E os astecas, pessoal, eles fundaram, né, a cidade aí de Tenochtitlan. Essa cidade, ela foi construída, né, em uma região pantanosa do Lago Texcoco, né, como eu falei para vocês, e essa construção, ela acabou, né, exigindo aí o uso de avançadas técnicas de engenharia e de drenagem, né? Então, pessoal, os astecas, né, eles se estabeleceram nessa região aí do Lago Texcoco e nesse local, né, eles fundaram aí a cidade de Tenochtitlan. Essa cidade de Tenochtitlan é onde hoje, né, é a atual cidade do México, né, que é a capital aí do México, tá? Os astecas, pessoal, eles tinham, né, uma tradição guerreira aí muito forte e por isso eles conseguiam ampliar, né, os domínios, eles conseguiam conquistar povos diferentes e esses povos, né, conquistados, eles eram obrigados a pagar os tributos. Os astecas, eles eram ótimos guerreiros, então eles iam englobando, né, povos ali de diversas culturas diferentes dentro, né, da civilização asteca. Então, os povos conquistados, eles tinham que pagar, né, esses tributos aí. E isso fez com que o império, né, o Império Azteca, ele aumentasse demais e também fizesse com que o império ele fosse cada vez mais rico e poderoso. Bom, pessoal, os astecas, eles eram extremamente ligados à religiosidade também, eles praticavam sacrifícios, eles acreditavam muito nisso, né? Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, tá? E existem várias divindades astecas. É, como que era, pessoal, essas técnicas de cultivo do solo? Como eu falei para vocês, né, a cidade de Tenochtitlan, ela foi criada basicamente dentro do Lago Texcoco. Então, para desenvolver a agricultura, isso ficou muito difícil. E foi onde os astecas, eles desenvolveram, né, ilhas artificiais, que eram chamadas de chinampas. Essas chinampas, né, elas eram essas ilhas artificiais aqui, que eram feitas, né, com uma estrutura aí de junco e essas ilhas eram preenchidas aí com terra, né? E os astecas conseguiam, né, plantar diversos gêneros agrícolas nessa estrutura, né, nessas ilhas artificiais aqui, que eram as chinampas. E eles plantavam, né, milho, cacau, pimenta, abóbora, tomate, algodão, né? E essas chinampas, elas eram interligadas, né, por canais, né, no quais era possível usar canoas como meio de transporte. Então, como vocês podem observar aqui, essas aqui eram as ilhas artificiais, né, que eram feitas com junco e preenchidas com terra. Então, os astecas, como eles não tinham, né, solos cultiváveis, eles tinham que criar esses solos, né, essas ilhas artificiais chamadas de chinampas. Em relação à organização, né, pessoal? Eu falei para vocês que a organização militar dos astecas era muito evoluída, né? Então, eles tinham uma tradição guerreira, né, o que contribuiu aí para a expansão aí do império, né? O Império Azteca ele ia englobando vários povos ali, né, daquela região e foi formando, né, o que a gente chama aí de civilização, né, de Império Azteca. E eles conquistavam, né, de duas maneiras. Uma forma de conquista era por meio de acordos, né? Os astecas, eles lideravam a região e se o acordo ele não funcionasse, os habitantes locais, né, eles eram atacados. Então, se o acordo ele não fosse aceito, o exército asteca, né, atacava a região aí, forçando, né, esses povos a pagarem esses tributos. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o Império Azteca, ele não era uma unidade política, mas sim ele era formado por diferentes graus de subordinação aí aos astecas. E alguns povos, né, como eu falei para vocês, eles eram alguns povos, eles eram administrados, né, por governantes astecas e outros eles só pagavam os tributos. E muitas vezes, como vocês puderam observar, os astecas, quando eles não conseguiam
fazer um acordo, né, para esses povos pagarem os tributos, eles atacavam, porque eles eram ótimos guerreiros. Eles eram treinados desde criança, né? Por isso que eles tinham essa técnica, né? Eles tinham um exército muito poderoso, tá? Vou falar um pouco para vocês sobre a formação, né? Falei algumas coisas para vocês, mas só para vocês entenderem, né? Como que os astecas, eles conseguiam conquistar esses diversos povos aí. Então, os astecas, eles eram guerreiros, né, e conquistaram vários povos aí que viviam na Mesoamérica, exigindo, né, o pagamento de tributos. Os tributos eram pagos, né, com mercadorias, plumas, tecidos, ouro, prata, pérolas e produtos agrícolas, né, como feijão, pimenta, milho. O milho era extremamente sagrado para eles também, né? E para eles, né, como eu falei para vocês, o milho era um dos alimentos mais importantes, porque eles acreditavam, né, que uma boa colheita de milho, assim como toda a vida na terra, dependia dos deuses. Então, eles tinham, né, os deuses aí, como eu falei para vocês, eles eram politeístas e eles acreditavam em vários deuses. E tinha a deusa do milho, que era chamado de Chicomecoatl, né? Essa deusa, ela era a deusa do milho. E tinha também um outro deus, que era o deus do sol e da guerra, que era chamado de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. E esse deus, né, ele era o deus aí do sol e da guerra. E em homenagem, né, a Huitzilopochtli, os astecas, eles faziam sacrifícios humanos. Sim, gente, falei para vocês em aula, né, os astecas, eles tinham essa cultura de fazer esses sacrifícios humanos. Eles utilizavam principalmente, né, prisioneiros de guerra. E em homenagem, né, a esse deus, o deus do sol, o Huitzilopochtli, os astecas, eles faziam sacrifícios humanos, oferecendo, né, o sangue e o coração das vítimas. E os sacrifícios, né, eles ocorriam no topo dos templos, né, de modo que a população pudesse assistir. Então, para eles, o sacrifício humano era muito comum, era cultural, tá? Para vocês entenderem, tem um trecho aqui que fala justamente isso, né? Para tentar entender os sacrifícios humanos para os povos, né, para os povos antigos, é preciso resgatar o significado da palavra em latim sacrificare, que quer dizer tornar sagrado. Para os astecas, a prática de imolar, né, ou seja, a prática de sacrificar, né, em homenagem à divindade, né, eles sacrificavam, né, ou seja, a prática de imolar, né, de sacrificar humanos, era uma parte integrante e importante dos seus rituais. Para eles, era uma forma, né, de agradar os deuses, né? Então, o deus da guerra e do sol, né, Huitzilopochtli, o deus da guerra, né, e do sol, que apreciava receber oferendas de sangue humano para que o sol continuasse a nascer a cada manhã. Então, para eles era importante, né, esses sacrifícios, justamente para que tudo ocorresse bem, para que o sol realmente aparecesse, né, novamente no dia seguinte. E todos os estratos sociais acreditavam, né, que a ausência de devoção causaria a extinção do astro-rei, ou seja, que se eles não fizessem esses sacrifícios, o sol não apareceria, certo? Então, todos, né, toda a sociedade ali asteca, eles acreditavam, né, que essa ausência de devoção causaria, né, a extinção aí do astro-rei. E sem seu calor, simplesmente não haveria vida na Terra, né? Não haveria vida no planeta. Então, isso para eles, né, era muito comum, era muito normal. O sacrifício era uma coisa cultural para eles, tá? E eles eram muito dedicados à educação, né? Os astecas, eles valorizavam muito a educação. Todas as pessoas, né, tanto de classes altas quanto das classes mais baixas, frequentavam, né? Eles podiam frequentar as escolas. Então, os astecas, eles valorizavam a educação escolar. Então, por isso, né, havia escolas para as pessoas de classes altas e para as de classes baixas. Nelas, né, estudavam religião, história, artesanato e aprendiam técnicas militares. Como eu falei para vocês, os astecas eram ótimos guerreiros, porque eles aprendiam desde criança nas escolas, certo? E eles também aprendiam, né, a escrita era ensinada nas escolas,
e era composta, né, de símbolos complexos, que muitos ainda não foram decifrados. Então, os astecas também, né, tinham aí o desenvolvimento da escrita, eram ótimos guerreiros porque eles aprendiam desde criança, né, a importância aí das guerras, as técnicas militares, certo? Bom, pessoal, outra coisa também que eu não falei, não tem aqui no livro de vocês, mas eles também faziam atividades comerciais. O comércio também era importante para eles, né? E eles faziam esse comércio no dia a dia, né? E em cidades aí como a cidade de Tenochtitlan, existia grandes mercados, né? Onde as pessoas começavam a trocar, né? Diversos produtos. Eles não tinham uma moeda, tá? Então, eles utilizavam o quê? Grãos de cacau, por exemplo. Então, eles utilizavam grão de cacau, plumas, conchas, produtos agrícolas, então eles iam trocando. E algumas pessoas também, né, as pessoas, quando elas eram pobres, elas também ofereciam a força de trabalho em troca, né, de produtos aí. Outra coisa também, pessoal, é que prisioneiros, né, capturados aí em guerras, eles também eram vendidos no mercado, né? Então, os escravos também eram vendidos aí nos mercados, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu poder esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Tchau!